Saudação a todos que se encontram conectados ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que nos traz a oportunidade de refletirmos sobre os ensinos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo à luz do nosso tempo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 11, Amai ao Próximo como a si mesmo, conversando sobre os itens 13 a 15. Mas vamos antes nos ligar ao Mestre, a Jesus, pedindo a Ele que nos envolva em seu amor, aclare o nosso entendimento e nos auxilie na vivência do seu Evangelho, para que possamos nos tornar seres verdadeiramente mais amorosos e mais fraternos. Os itens 13 a 15 trazem para nós as instruções de espíritos superiores em relação a essa máxima, a esse ensinamento de Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O item 13 traz uma mensagem transmitida por um espírito protetor na região da Cracóvia em 1861 e tem como título A Fé e a Caridade. Quando pensamos em caridade, logo nos vem à mente alguém necessitado e a doação de algo material ou a doação de nosso tempo. E isso é sim um gesto caridoso, é uma modalidade da caridade. Se assim agirmos, estamos dando os primeiros passos na prática dessa virtude, que tem um significado muito mais profundo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, após Jesus, o sentido dessa palavra caridade é ampliado. Ele eleva a caridade à mãe de todas as outras virtudes. Ele coloca a caridade como expressão máxima do amor. No início da nossa caminhada evolutiva, ainda como seres imperfeitos, nós pensávamos que para sermos felizes bastava a satisfação dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Bastava nos ocuparmos de nós mesmos. Hoje nós já sabemos que isso é um engano. Por isso estamos encarnados, por isso ganhamos um corpo, por isso temos problemas, por isso convivemos com pessoas que têm gostos diferentes de nós, tendências diferentes, pensamentos diferentes. Porque isso é um meio de nos aperfeiçoarmos exercitando a caridade. A convivência com o diferente exige de nós concessões diárias, renúncias, sacrifícios diários que nos levam à prática do amor. Esse espírito protetor, ele nos diz que a felicidade já pode ser buscada, sim, alcançada nesse mundo, se nós a procurarmos na prática do bem e não apenas na satisfação dos nossos próprios interesses, dos interesses materiais. Esse espírito protetor afirma também que a caridade é impossível sem a fé. E por que será? O que fé tem a ver com caridade? Para Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa, ele diz, que ultrapassa os limites da fé religiosa. Ele diz que quando temos fé, nós não dizemos mais eu creio, mas dizemos eu sei. E o que sabemos? Sabemos que somos criaturas divinas, criadas à imagem e semelhança do Criador, e que esse Criador está em nós, conosco. E é esse sentimento que alimenta em nós o desejo de amar ao próximo além dos nossos limites, de praticarmos a caridade como expressão máxima do amor. Esse espírito protetor nos diz que a caridade sem a fé não é capaz de manter a felicidade, a verdadeira fraternidade entre nós. Ela é como que um sentimento vazio. E ele diz que nós podemos encontrar entre as pessoas sem religião impulsos generosos, mas só o poder da fé pode inspirar uma caridade exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta que ainda existe em nós. Então a fé, essa certeza de Deus em nós, nos leva a fazer o bem pelo bem. Só a fé pode nos fazer carregar com coragem as vicissitudes do dia, a nossa cruz de cada dia, porque sabemos que Deus está em nós. Todos nós conhecemos mártires que caminharam ao longo da história sorrindo, cantando para as fogueiras, para a forca, porque tinham essa fé.
E hoje nós não precisamos mais desse sacrifício, mas qual seria hoje o nosso suplício? Seria o sacrifício dos nossos interesses pessoais, o combate ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, que são os nossos maiores defeitos. Pensando assim, o Espírito André Luiz nos diz que caridade é mais do que um impulso generoso. A caridade é um sentimento de inspiração divina. Caridade para ele não é só fazer o bem em favor do próximo, mas é a renúncia e o combate ao nosso egoísmo de tal maneira que quando agimos na prática do bem, não somos nós que agimos, mas é o amor divino agindo em nós e por nós. Só assim, aliando fé e caridade, nós vamos entender esse amor sublime a que se referia Jesus. E vamos ser a cada dia mais capazes de amarmos ao nosso próximo como amamos a nós. No item 14, quem transmite a mensagem é um espírito que se intitula Elizabeth de França. Essa mensagem é transmitida em 1862 e tem como título Caridade com os Criminosos. E agora que nós já entendemos que a caridade tem um sentido muito mais amplo, vem esse espírito e nos propõe caridade para com os criminosos. E logo pensamos que isso é algo impossível. Para muitos isso é algo insano, motivo de riso, uma piada. Mas aí está a beleza da doutrina de Jesus, que nos convida sempre a buscarmos sentimentos mais nobres em nós. Aí está também a doutrina espírita, que reforça todos esses ensinamentos e nos convida sempre ao amor. E quando pensarmos que isso é impossível, esse espírito nos diz que entre nós, discípulos, deve reinar a perfeita fraternidade. Se são criminosos, é porque ainda não conhecem a Deus como nós. E quando acordarem suas consciências para as verdades divinas e se arrependerem, eles terão direito ao perdão e à misericórdia divina, assim como nós temos. E ele nos diz que nós seremos muito mais culpados, muito mais repreensíveis do que aqueles a quem condenamos e recusamos o perdão, porque eles ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos. E será pedido a eles menos do que será pedido a nós. Lembrar de que a quem muito foi dado, muito também será pedido. Então não julgar, porque com o mesmo juízo que julgarmos, seremos também julgados. Pensar que nós julgamos os outros a partir da nossa estreita noção de justiça. Será que nós também não temos necessidade de indulgência para com as nossas faltas? Será que nós estamos em condição de atirar a primeira pedra? Entender que muitas criaturas não necessitam de esmola, mas necessitam de uma palavra de consolo, de uma palavra de encorajamento, de que lhe mostremos um caminho para que eles consigam chegar também a amar, a entender a lei do amor. E esse espírito nos recomenda a benevolência constante e nos diz que chegará o tempo em que reinará no globo uma fraternidade completa, mas que por ora esses espíritos malfeitores convivem conosco por uma necessidade, para o nosso aprendizado. E que nós não devemos fazer diferença entre nós e eles, porque Deus quer que todos os seus filhos sejam iguais. Então não desprezar ninguém, lembrar que se só amarmos aqueles que nos amam, como nos diz o Evangelho, que recompensa vamos ter? Que mérito teremos nisso? E quando pensamos em criminosos, não pensar só naqueles que roubam, que matam, mas pensar nos corruptos de toda a espécie, nos malandros, nos oportunistas, naqueles que nos caluniam, naqueles que querem puxar o nosso tapete. É claro que nós não vamos ter por eles a mesma simpatia que nós temos para com um amigo, mas nós devemos dar a esses espíritos o socorro das nossas preces. A nossa prece é capaz de salvar essas almas. E esse espírito nos recomenda não dizermos nunca que frases como é um criminoso, é um miserável, deve ser banido da face da terra. A morte é algo muito brando para uma criatura dessa espécie. E quantas vezes já nos pegamos dizendo assim? Nós devemos pensar que o nosso modelo é Jesus. O que diria Jesus se visse esse infeliz ao seu lado?
com certeza reconheceria nele um doente e lhe estenderia a mão. É claro que nós não temos a estatura espiritual de Jesus, mas nós podemos orar por eles, dando toda a nossa assistência e o nosso perdão. A nossa oração, se proferida com amor, pode tocá-los o coração e levá-los ao arrependimento. E será que nós um dia também não fomos assim? Então nós devemos ajudar esse irmão a sair do lamaçal pela oração, como com certeza já fomos ajudados. O Espírito André Luiz nos fala que é compreensível que ainda a gente não consiga amar alguém que nos cause tanto mal, mas nos alerta, que nos faz lembrar que o amor é lei no roteiro da evolução. E se não conseguimos ainda amar assim, devemos combater em nós a mágoa, o ódio, o desejo de rancor, lembrando que o combate a esses sentimentos já é o início da prática do amor. Olha só, combatendo esses nossos sentimentos inferiores, nós já estamos sim aprendendo a amar, a desenvolver esse amor sublime. E para encerrarmos, no item 15, Kardec faz uma pergunta ao Espírito da Verdade. Ele imagina uma situação. Um homem está em perigo de morte e para salvá-lo nós devemos expor a nossa vida. Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, pode cometer novos crimes. Nós devemos, apesar disso, salvar essa pessoa da morte? E o Espírito que responde essa mensagem nos diz: a abnegação é cega. Se socorremos a um amigo, devemos socorrer também a um inimigo. Pensar que a morte não é um castigo, nem para ele, nem para nós, para ninguém. Nós sabemos que uma situação dessa é difícil de acontecer, darmos a vida para salvarmos um criminoso hoje. Essa mensagem, transmitida no século XIX, foi transmitida no século XIX, época de combates, de guerras, de duelos. Mas o Espírito André Luiz nos diz que hoje esses criminosos são os malfeitores de toda a espécie, aqueles contrários à lei do amor, corruptos, caloteiros, malandros, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa que ainda sintoniza com o mal. E quando eles pedem o nosso auxílio, pedem que lhe estendamos a mão, pedem o nosso apoio, a gente sempre pensa assim: mas eu vou ajudar alguém que me prejudicou tanto ou que prejudica tantos outros? E esse Espírito nos fala que devemos lembrar que o Evangelho nos recomenda as palavras de Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. E quando ele diz amai ao próximo, ele não diz amai ao próximo se ele for bom, se ele concordar com você, se ele pensar como você pensa. Perdoar se a ofensa for leve. O Evangelho nos diz: ame o próximo, perdoe os pecados, seja indulgente. Então, para confirmar tudo isso, o apóstolo Paulo nos diz: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Então vamos procurar aplicar a caridade como expressão máxima do amor, a caridade como a solução mais acertada diante de todos os problemas. Então vamos procurar esquecer quando alguém nos ofende, agir com bondade quando alguém nos despreza, tolerar quando alguém nos agride, perdoar quem nos magoa, silenciar num momento de intriga, e quando alguém nos odiar, vamos tentar o amor. E quando tudo nos parecer impossível, quando essa prática do amor parecer muito difícil, vem Emmanuel e nos socorre. Ele nos diz assim: há pedras e espinheiros no teu caminho? Fixa-te em Jesus e segue adiante. Vamos lembrar que o amor é lei no roteiro da evolução, e mais cedo ou mais tarde o amor há de imperar no coração de todos os homens. Que o Mestre amado Jesus possa nos auxiliar a encontrarmos em nós essas sementes de amor, a fazê-la crescer a cada dia, para que possamos, sim, como seus discípulos, praticar a caridade como a expressão máxima do amor. Que o Mestre nos abençoe sempre. Muito obrigada.